Olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Erineu. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da análise combinatória. Nessa terceira aula nós iremos falar sobre fatorial e sobre o princípio aditivo, ok? Vamos lá. Na análise combinatória é comum encontrarmos produtos de números naturais consecutivos, como por exemplo, 8 vezes 7 vezes 6, ou 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16. Muitas vezes é possível escrever esse tipo de produto de uma maneira mais resumida, usando o fatorial. O fatorial de um número natural n, que vai ser indicado por n exclamação, então essa expressão aqui a gente vai ler n fatorial ou fatorial de n, ok? Ele é o resultado do produto dos números consecutivos, n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, etc., vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, o produto de n até 1. Então, nós podemos escrever dessa forma. Então, eu tenho aqui n exclamação, a gente vai ler a partir de agora n fatorial ou fatorial de n, que vai ser igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, etc., vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vamos dar aqui alguns exemplos. 1 fatorial é 1, evidentemente. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. 3 fatorial vai ser igual a 6, né, que é 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial vai dar 24, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. O 6 fatorial vai dar 720. E o 7 fatorial dá 5.040. Você vê que o fatorial ele cresce, né, de uma forma bastante acelerada. O 8 fatorial já vai ser mais de 40.000, por exemplo. Então, em geral, você vai encontrar essas expressões com valores pequenos, ok? Podemos usar algumas propriedades do fatorial para simplificar expressões. Aqui no caso, zero fatorial, que é igual a 1, não é propriamente uma propriedade do fatorial, mas é uma convenção. Então, o zero fatorial é igual a 1. E a propriedade que nós iremos utilizar bastante no fatorial é, por exemplo, essa n fatorial, você não precisa desenvolver até o final. Então, eu tenho aqui n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3. Nós podemos parar o fatorial onde quisermos, ok? Então, nem sempre você vai precisar desenvolver o fatorial até chegar no 1. Você pode desenvolver o fatorial até um número específico e parar nele, porque vai ser conveniente para uma determinada situação. Nós vamos ver isso quando estivermos simplificando expressões, ok? Por exemplo, vamos aqui simplificar essas expressões. Eu tenho 8 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 3 fatorial. Observe que nós temos aqui, nós não vamos precisar desenvolver todos os fatoriais. Eu posso pegar esse 8 e desenvolver até o valor mais próximo dele, que é o 5 fatorial. Então, nós vamos desenvolver do 8 até chegar no 5 fatorial. Então, tem 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, então eu paro aqui. O 5 fatorial eu não vou precisar mexer nele, porque a gente vai cancelar. O 3 fatorial, vou desenvolver, vai dar 3 vezes 2 vezes 1. Então, cancelamos aqui o 5 fatorial, então ficamos com 8 vezes 7 vezes 6, e o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, é igual a 6. Cancelando aqui o 6 com 6, restou 8 vezes 7, que dá 56. Então, aqui nós aplicamos essa simplificação usando essa propriedade de que nós não precisamos, obrigatoriamente, desenvolver o fatorial até o fim. Agora, aqui no item B, eu quero simplificar essa expressão 1001 fatorial sobre 1000 fatorial. Se nós fôssemos obrigados a desenvolver até o final, essa expressão aqui é extraordinariamente gigantesca. Mas nós não precisamos fazer isso. Como o 1001 fatorial eu posso desenvolver até o 1000 fatorial, então a gente tem aqui 1001 vezes 1000 fatorial, cancelando aqui com o 1000 fatorial do denominador, restou que o resultado dessa expressão é 1001. Então, é extremamente interessante nós usarmos essa propriedade dos fatoriais que você não precisa desenvolver até o final. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui resolver alguns exercícios. Determinar o número natural n, sabendo que n mais 1 fatorial sobre n fatorial é igual a 4 fatorial. Nessa expressão aí, a gente conhece apenas o 4 fatorial, então a gente pode desenvolver logo ele.
o 4 fatorial é 24. Então, a gente pode reescrever essa expressão como sendo n mais 1 fatorial sobre n fatorial igual a 24. Agora, como é que nós vamos simplificar esse fatorial aqui? O n mais 1 ele é maior do que o n. Então, nós podemos desenvolver de n mais 1 até chegar no n. Então, eu tenho n mais 1 vezes n fatorial. Então, por que eu vou parar no n fatorial? Para poder simplificar aqui, né? Então, simplificando, a gente vai ficar com n mais 1 igual a 24. Passando um subtraindo para o outro membro, nós temos que o n vai ser igual a 24 menos 1, que é igual a 23. Ok? Mais um exemplo. Simplifique a expressão 48 fatorial mais 49 fatorial dividido por 50 fatorial. A dica, pessoal, para a simplificação de expressões onde aparece o fatorial é que você vai desenvolver do maior até chegar no menor, ok? No caso aqui, o 48 ele está dentro do próprio 48, do 49 e do 50. Então, esse menor aqui, ele vai ser a base que nós vamos desenvolver os outros fatoriais. Então, como é que a gente fica? Desenvolvendo aqui o 48 fatorial, ele já está, né, onde a gente quer. O 49 vamos desenvolver 49 vezes 48 fatorial. E o 50 vezes 49 vezes 48 fatorial. Então, a gente tem o 48 agora em todos os termos. Vamos simplificar. No numerador, colocando o 48 fatorial em evidência, vai ficar o quê? 48 fatorial, quando eu tiro daqui, fica 1. E aqui, 49 vezes 48 fatorial, quando eu tiro ele daqui, fica o 49. E embaixo, continuo 50 vezes 49 vezes 48 fatorial. Aí aqui a gente pode simplificar 48 fatorial com o 48 fatorial. Aqui fica no numerador apenas 1 mais 49, que é 50. Então, a gente vai ficar com 50 dividido por 50 vezes 49. Simplificando aqui o 50 com 50, vai ficar o resultado 1 sobre 49. Então, pessoal, o fatorial ele é uma operação extremamente interessante, principalmente aqui na análise combinatória, onde nós usamos bastante os produtos em ordem decrescente. E a gente vai ver, posteriormente, mais aplicações de fatorial. Tranquilo? Vamos agora falar um pouco sobre o princípio aditivo. Em aulas anteriores, nós falamos sobre o princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Mas nem todas as situações da análise combinatória são resolvidas pelo princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Então, algumas situações nós podemos utilizar esse princípio aditivo. E em que consiste o princípio aditivo? Se um evento X pode acontecer de N maneiras possíveis e um evento Y pode acontecer de P maneiras possíveis, o evento X ou Y ele poderá ocorrer de N mais P maneiras possíveis. Então, no princípio aditivo, nós temos uma alternativa, ok? Ou acontece um evento ou acontece o outro. Então, o número total de possibilidade de acontecer um ou outro é dado pela soma do totais de possibilidades individuais de cada um desses eventos. Vamos pegar um exemplo aqui para tornar isso mais claro. Uma vila tem 2 saídas ao norte e 3 saídas ao sul apenas. De quantas maneiras é possível sair da vila? Então, para você sair dessa vila, você não precisa pegar a saída norte e a saída sul, né? Você vai escolher ou norte ou sul. Norte tem exatamente 2 possibilidades e sul tem 3 possibilidades. Então, o total de maneiras que você pode sair dessa cidade são 5, porque você tem 2 possibilidades de saída para o norte ou 3 possibilidades de saída para o sul. Então, você tem 5 possibilidades ao todo de saída dessa cidade. Então, veja que há uma diferença entre o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. No princípio multiplicativo, você tem uma série de eventos que devem acontecer em sequência. No princípio aditivo, você tem uma alternativa. Ou um evento acontece, ou o outro evento acontece. E, nesse caso, o número total de possibilidades é dado pela soma. Tranquilo, pessoal? Nós podemos generalizar de uma maneira mais formal o princípio aditivo da seguinte forma.
Vamos considerar os eventos x1, x2, etc., xm, conjuntos finitos e disjuntos, ou seja, a interseção entre eles é vazia, ou seja, se um acontecer, não pode acontecer o outro. Então, não existe uma possibilidade de esses eventos acontecerem simultaneamente. Tranquilo? Então, de tal modo que nós temos o x1 tem as seguintes possibilidades, n1, n2, etc., np, ou seja, o x1 tem p maneiras de acontecer, o x2 vai ter as possibilidades P1, P2, etc., PQ, ou seja, tem Q maneiras de ocorrer, etc. E o XM tem as possibilidades R1, R2, etc., RK, ou seja, ele tem K maneiras de acontecer. As maneiras de acontecer o evento X1 ou X2 ou etc., ou XM estão representadas por eu tenho aí a união entre esses conjuntos, que vai ser x1, união x2, união etc., união xm. Isso aí vai ser formado por todas as possibilidades de acontecerem esses eventos. Então, nós temos aí o conjunto formado com os elementos N1, N2, etc., P1, P2, etc., R1, R2, etc., até o último RK. O número total, então, pessoal, de maneiras de acontecer esse evento, x1 ou x2, etc., ou xm, vai ser dado pelo total de elementos desses conjuntos, que é dado nada mais, nada menos do que a soma das quantidades de cada um desses conjuntos. No x1 tem p possibilidades, o x2 q possibilidades, etc., até o conjunto xm com suas q possibilidades. Isso é o princípio aditivo, de uma maneira mais formalizada, ok? Vamos agora para alguns exercícios onde a gente vai aplicar o princípio aditivo. Quantos são os inteiros entre 1 e 16 que são múltiplos de 3 ou de 7? Ora, os múltiplos de 3 nesse intervalo vão ser 3, 6, 9, 12 e 15, logo nós temos aí 5 múltiplos de 3. Os múltiplos de 7 serão 7 e 14, ou seja, 2. Observe que nós não temos nesse intervalo um número que seja múltiplo de 3 e de 7 ao mesmo tempo. Para nós utilizarmos o princípio aditivo, é imperativo que esses conjuntos sejam disjuntos, ou seja, que a interseção entre eles seja vazia. Logo, o número total de múltiplos de 3 ou de 7 nesse intervalo vai ser dado por a união, né, entre esses dois conjuntos, os múltiplos de 3 unidos aos múltiplos de 7, ou seja, 5 mais 2, que é igual a 7. Então, nós temos aí 7 números que são ou múltiplo de 3 ou múltiplo de 7. Ok? No exercício de número 2, em uma entrevista sobre qual cor se prefere entre o vermelho e o azul, 30 entrevistados responderam que preferem a cor vermelha e 50 responderam que preferem a cor azul. Calcule o número total de entrevistados. Ora, vamos chamar o conjunto A dos entrevistados que preferem a cor vermelha. Esse conjunto vai ter, então, 30 elementos. O conjunto B vão ser os entrevistados que preferem a cor azul. Então, esse conjunto B vai ter 50 elementos. Como esses conjuntos são disjuntos, né? Então, você não pode escolher as duas cores, ou você escolhe a cor vermelha ou a cor azul. Então, nós não temos interseção entre esses dois conjuntos. A união entre eles vai ser dada por NA mais NB, ou seja, 30 mais 50, que vai dar os 80 entrevistados ao todo. Tranquilo, pessoal? Então, você vê que o princípio aditivo é extremamente simples de ser utilizado. Então, ele difere um pouco do princípio multiplicativo. Por quê? No princípio multiplicativo, você precisa que os eventos aconteçam, né, um após o outro. Então, o número total vai ser dado pelo produto entre eles. No caso do princípio aditivo, você tem que esses eventos são mutuamente excludentes. Ou um acontece ou o outro acontece. Então, se eu quiser saber o total de possibilidade de acontecer, eu faço a soma entre esses eventos. Ok, pessoal? Então, chegamos ao fim dessa aula. Na próxima aula, iremos falar sobre a permutação com elementos repetidos, né? Na aula anterior, a gente falou sobre a permutação simples e vamos dar seguimento ao estudo das permutações, agora falando sobre permutação com elementos repetidos.
Então, agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aí nos comentários que a gente esclarece assim que possível. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.